Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro para os estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos aqui estudando o livro Grilhões Partidos, o segundo da série sobre obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que vão assistir depois pelo canal do YouTube, canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira o vídeo é publicado após as 21 horas. Peço agora que vocês desliguem os microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial. Pedindo que a paz de Jesus esteja conosco, vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste e do nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos deste livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos com o primeiro, com um resumo. Deixa eu botar a gente pequenininha aqui. Então, pronto. Então, hoje eu estudo 11, estamos no capítulo 15. Reencontro na esfera dos sonhos. E começa com uma citação do Livro dos Espíritos, da parte 2ª, capítulo 8. Pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? E a resposta dos espíritos é não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, Miranda vai começar contando que foi iniciada a técnica fluidoterápica a benefício de Esther, desde que a família, revinculando-se pelos liames espirituais mediante a valiosa contribuição da prece em conjunto, possibilitava relevantes recursos que poderiam ser aplicados, não apenas em favor da paciente, mas também da entidade que a mortificava e sofria por sua vez. Estabelecida a ambiência psíquica favorável, após inaugurado o estudo evangélico na residência do Coronel Santa Maria, produziu-se conveniente asepsia mental no recinto, impondo aos hóspedes invisíveis e perniciosos um compreensível mal-estar que os obrigava a transferir-se. Aqueles que estavam na casa da família Santa Maria, né? Lembra que tinha vários, vocês comentaram que tinham vários espíritos, aqui fala que é perniciosos, mas eles começaram a se sentir mal, porque tiveram limpando lá a ambiência psíquica com o evangelho no lar, e aí eles foram se transferindo. Naquela mesma noite, graças aos fluidos que emantavam os cônjuges de agradável emotividade e lhes renovavam a psicosfera, quando o sono lhes aumentou as possibilidades para o desdobramento parcial e mais acurada lucidez, prontamente retornamos, sob a direção de Bezerra de Menezes, que deslindou-os da densa faixa das impressões físicas, mantendo precioso diálogo com ambos, elucidando sobre as tarefas e responsabilidades em começo. Então, ele foi lá e fez deslindou o espírito, né, do corpo, deixou o corpo lá descansando e começou a conversar com eles ali mesmo, primeiro, né? Aí o Bezerra vai falar. Encontramos-nos no pórtico de graves e superiores cometimentos. Justo, referimos-nos a responsabilidades e deveres novos. Toda realização exige programa, caso se deseje alcançar resultados compensadores. Embora o nosso esforço se volte para a problemática de Esther enferma, todos nós devemos penetrar de compreensão e discernimento, porquanto as matrizes da perturbação em que ela se vê envolvida se lhe encontram sediadas no perispírito, em razão de experiências reencarnatórias infelizes do passado. Nesse sentido, os pais atuais se situam como partícipes de ontem, de certo modo culpados pelo drama, que ora a martiriza. Em toda conjuntura dolorosa há, impreterível, a presença de dívidas. Recorreremos à proteção divina. No entanto, não nos é lícito aguardar milagre, que tal não existe.
nem tampouco regime de exceção, que significaria privilégio, que reconhecemos não merecer. O milagre resulta do trabalho salutar, previamente realizado, que funciona a tempo próprio e justo. Planejamos levá-los a visitar Esther, na cela expurgatória em que se encontra. Antes, porém, precisamos reforçar as reservas de ânimo, porquanto qualquer desequilíbrio emocional, além de perturbá-la, poderá produzir prejuízos inesperados à caravana visitadora que nos conduzirá. Assim, compete-lhes considerar não apenas a filha vítima, mas também o algoz vitimado, sequioso de proteção e socorro, necessitado do amor de todos nós. Então, vocês veem que o Bezerra está ali alertando para não ficar, como a gente sempre fala, né? Olhar para aquele que fez a maldade também, você também rezar por ele, porque se a pessoa chega e já fica com raiva daquele outro que está atacando, no caso, ele está atacando a filha dele, ele já deu logo um aviso, né? Primeiro, ele está necessitado de amor de todos nós. Então, ele vai continuar falando. Convém reconheçamos que a nossa tarefa de caridade tem em mira não somente aqueles que sofrem, mas também os que produzem o sofrimento. A dor é bênção, bem o sabemos, caminho de ascensão espiritual, porta de serviço por cuja soleira transitamos. E aqui eu deixei bem sublinhado porque fizeram observação, achei interessante que a gente pensasse sempre assim, como se é de passagem, né? Nós estamos passando nessa porta com essa soleira que vamos passar por ela na direção dos rumos mais expressivos e relevantes. Então, lembrar sempre que a dor ela é passageira. Ajudar é a realização de autossocorro, com que nos despojamos das mazelas antigas e dos gravames próximos. Defendidos pela força da prece, de que nos revestiremos, cabe-nos preservar um clima especial da mente em vigilância, a fim de que as contingências do serviço não nos surpreendam em desconcerto ou desequilíbrio. Naturalmente, nossa jovem, graças à perturbação de longo curso em que se vê envolvida, não perceberá a nossa presença de imediato. Com os centros da lucidez psíquica demoradamente excitados pelos fluidos degeneradores, requisitará tempo para a imprescindível recomposição das faculdades pensantes. A nossa primeira tentativa de intercâmbio objetivará outros ofícios, do que decorrerão no futuro outras incursões mais profundas e benéficas. Então, agora vamos passar para o estudo que eu tenho aqui da Jussara, que foi muito bom, e aí eu vou passar para vocês os slidezinhos, tá? Falando sobre a esfera dos sonhos. Esse capítulo aí ele vai estar visando justamente na história enquanto a gente sai. Encontro na esfera dos sonhos. Preparo espiritual antes de dormir, da Jussara Cornwell. Bom, o preparo já começa logo quando você acorda, no momento que você volta para o corpo físico pela manhã. Por quê? Porque nós temos que cuidar do nosso corpo, né? Aí você mostra que exercícios, fazer boa refeição, estar em casa, ter descansado as horas necessárias. Então, isso já começa o seu preparo para o seu sono. Joana de Ângeles vai falar. Os momentos precedentes ao sono são de vital importância para o período de repouso. Quando busques o repouso, cuida do panorama emocional através da meditação e renova a mente recorrendo à oração. Isso é do livro Momentos de Harmonia. Repassa as atividades do dia e propõe-te a reabilitação nos incidentes que consideres infelizes, nos quais constates os teus erros. Não conduzas ao leito de dormir pensamentos depressivos, angustiantes, coléricos ou perturbadores. Continuando o livro. Os momentos que precedem o sono devem ser de higiene mental, de preparação para atividades outras que ocorrerão durante o processo de repouso físico e mental. Planeja-o bem, vitaliza-o com a mente, vive-o desde antes de dormires e tampouco se dê o fenômeno biológico, amigos devotados do mundo espiritual te conduzirão a regiões felizes, a fim de mais te equipares para os tentames, onde ouvirás preciosos ensinamentos, vivendo momentos de arte, beleza e encorajamento, que se poderão refletir nos teus painéis mentais como sonhos agradáveis, revigorantes, que deixarão sensações de inefável bem-estar. Não te descuide da educação da mente,
da manutenção dos hábitos saudáveis e dos programas edificantes, a fim de que todas as tuas horas sejam proveitosas para o teu crescimento interior e uma existência de paz. Então, preparo espiritual antes de dormir, uma das coisas que a gente pode fazer é uma leitura edificante. Aqui é do livro Leis Morais da Vida, e aí a Joana de Anjos falando também. Aprimora-te, eleva-te, supera-te mediante o exercício de pensamentos salutares e das realizações edificantes. Então, uma leitura edificante sempre vai nos levar a esse tipo de pensamento, né? Oração, nós já sabemos, a gente sempre comenta aqui que antes de dormir, faça uma oração, pedindo inclusive que você possa ser levado pelos bons espíritos para local de trabalho, local de estudo, que a gente já faz logo, já logo pede ali, já vai direcionada, né? Aqui do livro do Momentos de Harmonia de novo. O sono representa um grande contributo à saúde, à harmonia emocional, à lucidez mental, à ação nos diversos cometimentos da existência humana. Enquanto se processa o entorpecer de determinadas células corticais responsáveis pelo sono, liberam-se os clichês do inconsciente, que se transforma em catarse valiosa para a manutenção da paisagem mental equilibrada. O que ocorre durante o sono? Para permitir a liberdade do espírito, o perispírito apenas se desprende parcialmente do corpo físico. Do contrário, se afastasse definitivamente, ou o cordão se rompesse por completo, o espírito não poderia retornar ao corpo físico, o que configura a morte. Então, esse é o livro dos Espíritos aqui na questão 403. Eu estou mostrando aqui a emancipação da alma, né? Emancipação. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E, não precisando do corpo, o corpo da sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Aqui na pergunta 401. E aqui no livro da Joana, ela vai colocar que o ser humano é sempre aquilo que armazena consciente ou inconscientemente nos complexos mecanismos da mente. Quando se dá o parcial desprendimento da alma, através do sono natural, assodado pelos desejos e paixões que erguem ou envilecem, liberam-se as memórias arquivadas que o assaltam, em formas variadas de sonhos nas quais se vê envolvido, o ser humano, né? Então, Freud falou que o sonho é a realização do desejo. Ele tinha uns entendimentos de sonho diferentes, né? Que depois vamos ver nós vamos aprender que também tem a parte dos encontros espirituais. Então, tem que ter cuidado. Quando nós dormimos, o nosso espírito parte em disparada, por atração automática, para os locais de nossa predileção. Então, o viciado vai procurar outros viciados. O religioso procurará um templo. A alma caridosa irá ao encontro do sofrimento para assistir os necessitados. O interessado em aprender e estudar procurará os cursos na espiritualidade. Então, nós vamos aonde estão nossos desejos. Outro cuidado aqui, que ele dá de atenção, que ela bota até com as fotos, algumas que a gente já viu aqui, né? Então, no Livro dos Espíritos 402, muitas pessoas vão, enquanto dormem, ou ao mundo inferiores à Terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de prazeres talvez ainda mais baixos dos que têm ali, aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professam entre vós. Isso aqui está até aquele. Nós já falamos até desse tribunal aqui lá, né, na cidade estranha, lá, daqueles que tem julgamento, que é onde a mulher vai ser. Essa mulher até que vai sofrer a hipnose vai se transformar em uma loba, né? Isso aqui já vimos em outro livro, no livro anterior. Através das correntes, aqui no livro Mensageiros, no Aniceto, aqui no capítulo 38, ele está falando, através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos, relativamente, os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. Então, aqui também está o pessoal desencarnado. Eles estão até fazendo, abençoando as pessoas que estão ligadas aqui numa. Estão vendo que parece ter uma igreja, né? Esse aqui eu não conheço esse desenho. E os outros estão ali ao redor também para causar problemas, né? Que seriam
Poderiam ser até os obsessores. Bom, aqui a Sara colocou os detalhes de Freud e da Joana de Anjos, falando que Freud acreditava que era preciso decodificar os sonhos, que ele considerava como uma espécie de picos visíveis do inconsciente. A psicanálise seria a sonda capaz de desenterrar esses símbolos e decifrar as metáforas que eles escondem. Então, aqui ele coloca, a Joana fala que permanece nesse capítulo os estados oníricos da catalogação freudiana, em que as fixações de ordem sexual assumem expressões de realidade, dominando os múltiplos setores psíquicos da personalidade. Freud achava que estava tudo ligado ao sexo, né? Já Jung, ele vai falar que o sonho é ainda mais profundo. Sonhar é deparar-se com a mensagem do inconsciente em sua natureza sábia. Então, você vê que aqui já tem uma... quando tentei marcar assim que eu não consegui. Já tem uma ideia que já é parecida com, né, dizendo que tem a mensagem do inconsciente, seria do subconsciente, na natureza sábia, quer dizer, nossa natureza espiritual. Ele coloca ali que a gente tem essa mensagem, né, e na verdade, não deixa de ser, né? Um outro viés sobre os nossos processos interiores, nossos processos psíquicos, como se fosse um outro observador, mais sábio, que compensaria a visão unilateral do nosso ego, nosso eu transitório, trazendo outras informações acerca de nós mesmos. Aqueles personagens no mundo dos sonhos nada mais seriam do que personificações de lados da nossa natureza, né? Dos complexos psicológicos, de outras qualidades do ser. Quando sonho com um ente querido, são aspectos da minha personalidade que estou projetando nessas figuras. E, de alguma forma, vem me trazer alguma mensagem. Era isso que ele achava, né? Mas ele fala que tem o aspecto surreal do sonho, simbólico, que é uma outra linguagem do inconsciente. Então, aí nós vamos ver que realmente a linguagem é outra. Joana de Anjos vai falar. Vem adicionar outro elemento. Os espíritos já traziam a Kardec, no Livro dos Espíritos, que durante as horas de sono, que o nosso espírito se encontra em liberdade, e que o simbolismo surreal nada mais é que uma dificuldade do nosso organismo físico, nosso cérebro carnal, decodificar as percepções mais amplas que o espírito teve. Livre do corpo, o espírito tem uma consciência maior, uma percepção maior do passado, do futuro e de quem ele é, da vida como um todo. Então, você tem uma consciência, amplia essa consciência, só que a gente, quando volta para o corpo, nós não temos capacidade de decodificar aquilo. Vamos ver uma historinha já para entender isso aí, do livro do André Luiz. Bom, aqui também ela colocou, eu não vou entrar em detalhes, porque aí é o trabalho específico do Hermínio Miranda sobre sono, também no livro Diálogo com as Sombras. E aqui a Joana vai falar que o ser é, ao mesmo tempo, subjetivo, capaz de trazer símbolos do seu inconsciente e, ao mesmo tempo, espiritual. Na visão de Joana, o inconsciente nada mais é do que o mundo dos espíritos. E lá que estão grafadas as vivências das vidas passadas, da erraticidade, da vida espiritual e também nossas percepções paranormais, que não vieram ao nível da consciência. O mundo dos sonhos vai nos falar, ao mesmo tempo, dos processos psicológicos profundos, de vivências espirituais simbolizadas num misto de conteúdos. Temos que ter um grande cuidado para não interpretarmos símbolos psicológicos como vivências concretas. Então, aqui também é um pedaço do Livro dos Espíritos, né? 404, que pensar da significação atribuída aos sonhos. Os sonhos são verdadeiros no sentido de apresentar imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não guardam nenhuma relação com o que se passa na vida corpórea. Durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente das ideias terrenas. Quando uma ideia nos preocupa fortemente, a ela ligamos tudo que vemos. Então, também está no livro. Aí, agora, vamos ver a historinha, tá? Eu vou falando, porque isso aí é um do livro. Deixa eu ver se aparece embaixo. Esse é do livro Mensageiros, o caso Nieta e a avó desencarnada. Então, esse aí é o caso da... Se eu volto aqui. Sumiu aqui. Tá mostrando a avó com a menina chama Nieta. Aí tá aqui André Luiz, o Aniceto, que é o instrutor, e o Vicente. Tá? Eu vou contar a história aqui para vocês. Não vou deixar a tela aberta, não, que eu vou ler. O Aniceto está explicando para o André Luiz e para o Vicente. Entre os encarnados e nós existe um espesso véu.
É a muralha das vibrações. Eis porque raramente estão lúcidos os desencarnados, né, ao nosso lado. Veja aquela senhora jovem ali, encarnada, Nieta, em conversa com a vovozinha, que trabalha conosco em nosso lar. Aí o André Luiz olha, vê que tem a Cia com a neta, aí a avó está falando para a neta, Nieta, não deis tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem, a ninguém odeies. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos, a breve tempo, que a serpente não tem vida própria. É uma vibra de brinquedo, a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. Aí a jovem não respondia, mas os seus olhos estavam cheios de pranto. Demonstrava uma consolação divina, recostada ao seio da vovó, né? Aí André Luiz pergunta assim, essa irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Aí o Aniceto sorri e fala, sendo a avó mais evoluída, examinando ainda a condição dos planos da vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas há uma corrente magnética recíproca. Deixa eu subir um pouquinho para vocês verem. Aí tu vê que ele está contando para ela a história da cobra. Então ele fala, entre as duas tem uma corrente magnética recíproca. Salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com muita precisão, nem as palavras integralmente. Mas não nos esqueçamos que o desprendimento no sono é fragmentário e que a visão e a audição, peculiares ao encarnado, se encontram nele também restritas. O fenômeno é mais de união espiritual de que percepções sensoriais. A jovem está recebendo consolações. Quando despertar, a Anitta não se recordará de todas as minúcias desse encontro que estamos presenciando. Aí a André fala, mas se a Anitta não vai se recordar, de que adiantou encontrar-se com a sua avó no sonho? Aí o Aniceto explica, acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó, num lugar onde havia muita gente. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Ó. Aí ela vai dizer que sonhou com a avó, num lugar que tinha muita gente, e que viu no sonho uma cobra ameaçadora, que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que teve um conforto que lhe invadiu a alma e vai compreender a mensagem consoladora. Aí o Vicente, que está com ele, fala assim, mas ela não vai se lembrar das palavras ouvidas? E o Aniceto vai falar, Nieta precisaria ter adquirido uma profunda lucidez no campo da existência física. Devo esclarecer que vai recordar das imagens simbólicas da víbora e da flor. Mas ela está percebendo claramente a criação mental da anciã, da avó, né? E vai compreender que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa, a transformar-se em flor de virtude nova, quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. Então, aí você vê que ela. O que vai lembrar? Então, você vê que ela está conversando com a avó está dando um monte de conselho, mas ela vai lembrar que viu uma cobra, que a cobra se transformou em vidro, o vidro quebrou na mão dela. Então, assim, isso tudo vai se transformar numa flor. Isso tudo vai ficar aquela mensagem, ela vai acordar mais confortada, assim, mais consolada, mais tranquila, mas vai ter essas. Vai ter muita explicação, mas ela vai guardar a mensagem final, né? Que pelo que fala aí, ela estava querendo fazer alguma calúnia, né? Aqui tem mais umzinho para lembrar, para falar que por que nós não lembramos dos nossos sonhos. Isso é do livro Mensageiros, e vai dizer que o sono é apenas o repouso do corpo. O espírito está sempre em atividade. Então, isso aqui também está um pedacinho do livro dos espíritos. Então, assim, os espíritos encarnados. Isso aqui foi o que a gente já falou antes. Então, ele vai falar que no sono, o espírito recobra um pouco de sua liberdade e corresponde com que são com os outros espíritos, né? Que eles são afetos. Mas como o corpo é matéria pesada e grosseira, o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, já que tais impressões não chegaram ao espírito por meio dos órgãos do corpo. Entendeu? Então, na hora de acordar, não chega a mesma mensagem. Bom, aí ele faz terapia, benefícios do sono.
curando o passado, o estado de liberdade durante o sono pode produzir lembranças de eventos da sua vida atual e de outras vidas anteriores. Você pode até, né, recordar alguma coisa de outra existência. A lembrança espontânea do passado por meio de sonhos pode ser muito útil para aqueles que sofrem de problemas inexplicáveis. Então, nos sonhos, a gente também pode, quando a gente, né, faz as nossas orações e pede ajuda, a gente recebe conselho. Os espíritos que alcançaram um progresso razoável geralmente buscam a companhia de espíritos mais avançados, conversam com eles e recebem seus conselhos. Para atingir esse nível, precisamos levar uma vida equilibrada durante o dia. E também pode ter um sonho profético, que aí você pode se preparando para o futuro. Esse tipo de sonho permite que você preveja o futuro. O sonho pode ser uma previsão de que acontecerá mais tarde ou mesmo numa vida futura. Aí na Bíblia temos muitos sonhos proféticos preparando a humanidade para eventos futuros. E também, quando vocês estão vendo aqui o fiozinho ligando os encarnados, que é esse fiozinho de prata, você pode sair e ir para assistir curso no plano espiritual. Então, no livro Missionário da Luz, o plano espiritual também possui muitas salas para treinamentos e cursos de todos os tipos, mas poucos encarnados participam dessas palestras. Há curso sobre qualquer assunto que nos interessa. Se pedimos aos nossos mentores espirituais, podemos participar de cursos para nos aprimorar em todo tipo de necessidade. O trabalho espiritual também, além do curso, nós podemos sair para trabalhar. A gente mesmo vê aqui vários encarnados trabalhando, né, como médios, ou assim, até como lá, pessoa que está lá ajudando a carregar o espírito, maqueiro, qualquer coisa. Eu sempre falo que eu posso fazer qualquer coisa porque estou ali para ajudar. Então, eles mostram exemplos de trabalhos de acordo com o adiantamento do espírito. Você pode até fazer serviço mediúnico, palestras e cursos para espíritos encarnados e encarnados. Então, aqui terminou Valeu, amigo. Essa explicação, né? E agora nós vamos parar aqui um minutinho para fazer nossos comentários. Já tirei. Então vamos lá. Não quero chiar nenhuma. Não. Pronto. O que vocês acharam? Já são 8 horas. Falei muito. Eu vou mandar esse casinho da Anitta depois escrito, né? Que eu também fiz aqui o texto, mas para não ficar trocando de arquivo, vou mandar para o grupo lá. O que vocês acharam? Alguma dúvida em relação a esse início? Porque isso aqui é uma coisa mais simples, né? Vamos ver mais a situação da obsessão na próxima parte. A gente lembrando. Dani, Vale, cadê? Diga. Carla, Não, porque eu é tô... bem legal essa parte, né, dessa instrução que você passou a respeito do sono, né? Porque isso nos remete àquela importância que a gente deve fazer do que vai assistir, né, de TV antes de dormir, porque tem muita coisa agressiva na televisão, né? Principalmente mais tarde. E aí você vai dormir depois de ver sei lá, um filme de guerra, né? Aí você já não vai dormir tranquilo, você vai dormir com uma perturbação, né? Então não vai ficar legal. E uma outra coisa também que a gente deve falar com os bons espíritos antes de dormir, né? Ao invés de fazer aquelas orações que a gente sempre decora, né? Falar com os espíritos que têm vontade de encontrar com eles, que os bons espíritos nos orientem durante o sono, né? E aí você trouxe esse trecho do livro Missionários da Luz, em que irmãos encarnados vão para assistir cursos, né? Então que a gente peça, né, para assistir alguma palestra, algum curso, seja útil em alguma coisa, algum trabalho, né, que a gente possa fazer, até no plano espiritual da casa espírita que a gente frequenta, né? É muito legal. Então, quando a gente começa a lembrar que é importante isso, né? Porque eu nunca pensei nessas coisas, eu não tinha essa visão, né? E depois de estudar, depois de ler os livros do André Luiz e estudar, né, sobre isso tudo, eu entendi que a gente consegue, né, fazer esse contato, né? Uma simples oração, falando com os irmãos da espiritualidade superior, que nos oriente antes de dormir. E a questão, por exemplo, de pessoas que têm insônia, né? Que esse tipo de problema
também pode levar a gente a ter dificuldade de fazer esse contato, né? Então, a oração é o melhor remédio, né? A melhor terapêutica para antes de dormir e fazer aquela higiene do sono, né? Que todo mundo fala hoje em dia e que realmente é verdade, porque a perturbação da gente do dia a dia, com a agitação do dia a dia, atrapalha mesmo o nosso sono, né? Um sono reparador depende da gente já estar preparado no momento de dormir, não ter feito a refeição muito tarde, não assistir coisas agressivas antes de dormir, de preferência estar com uma, um relacionamento dentro de casa tranquilo, né? Que se tiver também um relacionamento agitado ou brigas e tal, você não vai conseguir fazer isso. Mas eu acho que a gente mesmo assim consegue, desde que a gente tenha aquela concentração interior, independente das agitações exteriores, né? Acho que a gente consegue fazer isso. Não é fácil, mas tudo é uma questão de treinar também, né? A mente, né? Para que a gente possa fazer isso. É, É colocar isso o aí. hábito, né? Porque se você tiver, começar em, tem que incluir esse hábito no hábito de boa, como fala, além das leituras, tudo antes de você, quando você deitar, logo que você deitar, antes de começar a dar sono, já começa a fazer aquela preparação das suas orações, se coloca à disposição, conversa com o teu mentor, fala, olha, que eu posso ser levado para, enquanto meu corpo descansa, que eu posso ser levado para algum trabalho qualquer, um curso que for, eu estou disponível, tá? Então, assim, eu sempre coloco, né, eu estou pronta para ir para qualquer trabalho, ser útil, como você falou. A gente pode ser útil tanto na vigília, que eu me chamo vigília, né? Quanto enquanto o corpo está descansando. Você vai ser útil o tempo todo no plano espiritual. E esses lances que eu falar, que começa, a preparação começa logo quando você acorda, nas atividades que seguem, porque também é isso que você comentou, a gente tem que estar com o organismo bom para dormir também. Senão você ficar na agitação, né? E não se alimentar direito, não passar o dia naquela correria, toda desesperada com tudo. Chegar de noite, agora eu vou dormir. Aí você também já não consegue nem relaxar para dormir. Aí já prejudica. Aí, assim, às vezes, a pessoa está contando com você para trabalhar 1 hora da manhã e tu ainda está acordado ainda, porque está agitado, não consegue dormir. Porque, né, olha, e 1 hora falar, puxa, a gente ia trazer ela para ajudar nessa reunião aqui, mas não deu, está lá acordada ainda, não tem como bota a pessoa para dormir. Então, assim, tem muita. Basicamente, a nossa responsabilidade, da gente tomar conta, né, do nosso organismo, da nossa mente, como a Carla falou, e estar em conexão, né? Abrir o canal para poder receber. Você vê que ele falou no começo aqui, que agora estou falando, se lembrei, que o casal estava agora mais fácil de tirar do corpo, porque ele falou que agora eles estão com uma agradável, eles estavam com uma agradável emotividade e que estavam com fluidos e mantendo os dois no fluidos mais limpos, né? Porque eles ajudaram lá, estão fazendo o evangelho, estão melhores, aí a própria psicosfera, né? Ao redor deles do casal, já estava melhor, e aí o desejo de Melissa conseguiu chegar e fazer o desdobramento parcial deles, para levar eles lá, primeiro para conversar ali mesmo, e depois agora ele vai levar eles lá para onde está a Esther, entendeu? Já conversa, mas ele conseguiu deslindar, ele começa bem falando, graças aos fluidos que mantavam os cônjuges. Porque se não fosse estarem bem como estavam antes, né? Aquela revolta que eles tinham, né? O egoísmo, o orgulho, eles agora estão mais dóceis em relação a tudo e estão fazendo o evangelho lá e ele já conseguiu, inclusive, limpar, porque ele fala que até foi os espíritos limparam o terreno, né? Mas ele que estava ali, colocando até aqueles outros espíritos para não se sentirem bem, eles saíram, ficaram lá. O que mais? Achei interessante, né, Su, que mesmo um sonho de encontro, né, como foi no exemplo, né, a avó encontrando com a neta, esse sonho pode se tornar simbólico também, né? Que aí ela só lembrava da serpente, da flor, né? A Eu avó. achava que era só coisa do subconsciente, né? E sempre que a gente se encontrasse com alguém né, no desdobramento, que a gente necessariamente ia lembrar, nem sempre, né? Aí lembra assim em símbolos, né? Exato, Interessante. você não Não consegue sabia lembrar disso. nem a mensagem corretinha como é. Eu não esqueço de um, eu tinha esquecido desse, que esse exemplo não ficou muito guardado, mas se tem um outro que está, eu acho que até no missionário, que está o André com um instrutor e mais outro, também deve ser o Vicente, indo, e o cara viu os dois, né, no plano espiritual, conversou com eles, e aí ele voltou e contou
quando acordou, que ele tinha encontrado com um delegado com dois guardas do lado, que era o instrutor e o André Luiz e o outro, que estavam ali falando com ele, e ele, tipo, meio que como se fosse levou uma bronca, né? E ele contou que era um delegado com dois guardas do lado. Então, você vê que muda tudo, até o que você vê. O cérebro não vai conseguir guardar aquilo, decodificar aquilo, né? A parte física. Mas a mensagem eu estava aguardando. A mensagem final, que eu acho que foi da história em relação àquela do Segismundo, que eles comentaram com ele, mas você né, perdoou ele, então foi alguma coisa assim que eles falaram com ele, poxa, você combinou tudo no plano espiritual, agora você não quer aceitar, né? Aí ele vai e acorda mais manso. Nessa aí, depois até vai ter algum momento que vai aparecer esse pedacinho, aí eu trago para vocês verem também. Mas é muito interessante essa história. A gente sempre acorda, sonhei com fulano. Assim, você pode ter sonhado com uma pessoa mesmo, ou como pode ser memória que você tem da pessoa, entendeu? Ou coisas que você acabou de ver. Por exemplo, comigo acontece muito de manhã. Várias coisas que eu vi ou li um pouco da noite, até durante o dia mesmo. No sonho da manhã, aparece aquele monte de gente, aquelas pingadas, pessoas, as situações, mistura tudo. Tipo, esses dias agora eu tive preocupada porque na sexta-feira eu não consegui pegar o ônibus aqui para o sítio, que o meu ônibus do Rio chegou, atrasou na serra, não conseguiu subir, estava tudo problema. Eu não cheguei, eu chego na cidade 10h30, cheguei na cidade 11h30. E o ônibus passa, ele sai daqui sempre, ele é 11h30, mas ele nunca sai sempre 11h40. Eu cheguei na cidade, ele tinha acabado de sair. Aí fiquei com aquele negócio que perdi o ônibus na cabeça. Aí no dia seguinte, eu passei a manhã inteira sonhando que eu ia perder o ônibus, que o ônibus que eu não estava conseguindo pegar o ônibus. Então, você vê que aquilo A ficou preocupação você também sonha, né? sonha, você Já sonha com aconteceu fatos, comigo. e aquilo fica guardado, e a sensação é que eu estava perdendo o ônibus, que eu ia perder a cordeira, com aquele negócio, uma sensação ruim, mas vários fatos que acontecem. Então, não é tudo que você é encontro espiritual, a gente já sabe, não é tudo que quando é espiritual, a gente também não vai guardar as mensagens todas. Tem gente, como você vê que ele fala ali, na historinha, que eu fechei o arquivo aqui, o Aniceto fala, se ela tivesse mais apurada, fosse um espírito mais, né, um pouquinho ligado a essas coisas, ela ia lembrar melhor. Tanto que você vê que no outro livro que nós lemos, o Miranda falava, que ele sabia direitinho, ele só não sabia os casos das histórias, mas ele sentia que ele tinha estado no plano espiritual, que estava trabalhando. Quanto mais o espírito está mais maduro espiritualmente, mais ele lembra da situação. Lembra, às vezes, com detalhes. Mas o caso da menina, a menina nem era, né? Não estava nem muito ligada com a parte espiritual, e aí ela só lembrou da cobra, da flor, que a cobra quebrou de vidro e coisa e tal. Sandra, Acho que quer até Eu para fico pensando, estabilizar o espírito, né? Ao retornar, né? Não influenciar muito na vida material dele, né? Tânia, Também, às vezes não lembra direito, né? agora é tem aqueles Sandra. casos Espera um também das minutinho. Regina, pessoas. deixa a Sandra falar primeiro, que ela está na Ah, fila. desculpa. Sandra. olha só, quando você estava falando, né, mostrando, né, esse estudo sobre o sonho, me ocorreu o seguinte, né, porque a gente fica achando que tem a parte que interpreta, né, da psicologia, né, os sonhos, né, como o Freud, né, interpretou, né, e aí eu fiquei pensando, a gente pode ter os dois tipos de sonho. Tem o Sim, sonho espiritual e tem o sonho que é o nosso cérebro trabalhando exato. com as questões, às vezes, do dia a dia, ou então com os nossos desejos, tal, essa parte psicológica, né? E, de repente, eles podem acontecer concomitantemente, porque o Exato. espírito saiu, aí o cérebro está aqui trabalhando, né? É, E criando aquelas imagens, né? Quer dizer, foi o que eu pensei ali na hora, tá não tenho certo. a menor informação sobre isso, só que me ocorreu isso, né? Porque pode ter os dois. E, sabe, não precisa ser ou um ou outro, pode acontecer até os dois ao Uma mesmo mistura. tempo, né? Você vai guardar, vai lembrar um pouquinho de um, daqui a pouco tu lembra do outro, aí você mistura, acorda com o Ou sonho então, todo. Mas você vê que fala aqui que é ou fragmentado. guarda só um, ou guarda outro, assim. Eu já tive sonho, uma vez eu fiquei pedindo para encontrar com minha mãe, né, no plano espiritual, e aí eu encontrei com ela lá na congregação, no sonho, né?
E foi tão interessante, sabe? Porque não só era ela fisicamente, como era ela, a natureza dela, é como ela era mesmo, normalmente, né? Assim, como era a personalidade dela. E o interessante é que quando a gente. Aí teve uma hora que a gente teve de ir embora e a gente não foi embora junto. Ela pegou tipo um elevador, que nem tem lá, mas era como se fosse um elevador. E eu fui embora a pé, entendeu? Eu saí de lá a pé e ela pegou o tal lá do elevador. Eu achei tão legal aquele sonho de encontrar com ela lá e ficar um tempo, fiquei um tempo lá com ela, a gente Bom, né? conversando e tal, né? Mas na congregação. Achei muito bom aquele sonho. Pode E ter sido esse agora eu vou momento. contar um outro sonho também, rapidinho, que Vai. achei muito curioso, porque você falou das aulas, né? Na espiritualidade. Esse ano, que foi quando a gente, né? Eu estava no último ano e o primeiro ano presencial. Então, os outros 3 foram online, né? Então, a gente estava naquela expectativa, né, de receber o mentor, tinha toda uma expectativa, então eu ficava muito ligada naquilo, né? E uma vez eu sonhei, né, que eu estava fazendo aula de desenho, eu e parecia um garoto, quase que uma criança, né? Um garoto grandinho. E tinha um cara ensinando para a gente. Só que eu desenho pessimamente. Eu só sei desenhar, desenho técnico com instrumento e tal, né? Mas desenho à mão livre, qualquer criança desenha melhor do que eu. É muito ruim. E na aula seguinte, né? Depois desse sonho, eu, na hora lá da aproximação e tal, que faz aquela tentativa de psicografia, eu fiquei com muita vontade de desenhar. Mas eu tenho o maior bloqueio. Você desenhar o quê? Vai sair alguma coisa que não tem nada a ver. Eu não tenho essa habilidade, entendeu? Eu não tenho mesmo. Muito, muito, muito ruim. Mas eu fiquei com vontade de desenhar. E aí eu falei, pô, será que Foi é um sonho. porque, né? Aprendeu no sonho, né? Tentei, devo ter Não, mas aí você tentado, né? deve ter no teu espírito também essa recordação, a gente nunca sabe. A gente não desenha agora, mas pode ter sido um tremendo artista na outra existência. Talvez, né? Mas Nunca assim, sabemos. eu É. acho que eu não fui mais para aula, não, sabe? Porque não deu mais vontade, Deu mais não. vontade, né? Acho que não tem muito jeito isso, não, para mim. Às vezes. Vai, Regina, quer falar agora? Regina É Sérgio. uma coisinha rápida. Ela está falando dos sonhos, tipos de sonhos, os Que é psicológicos, bom, e todos, né? Eu estou falando, tem gente que diz que não sonha. Isso não existe. Não sabe É que sonho. interessantíssimo isso. Não Eu lembra. nunca, eu já escutei alguma pessoa falando isso. Eu nunca sonhei. É, Não me várias lembro de pessoas. nada. Não sonho, eu não sonho. Mas isso não Conheço gente existe. que fala isso e fala a noite inteira. Conversa, tá sonhando, né? A Não é noite inteira interessante isso? fala, Ah, fala alto, ri, não a lembra, gargalhada, porque diz que não não é para sonha. lembrar, né? Não é para lembrar. É. Não é para E a lembrar. É pessoa, às vezes, interessante isso. bloqueia também, né? Que a gente também sabe. A pessoa... Sim, também tem o bloqueio, Então, tem é isso várias que nós estamos explicações. falando. Os sonhos, eles são, Mas- como estava falando no texto aqui, eles são fragmentados. Então, às vezes, a gente vai lembrar 2 pedacinhos do espiritual, mais 2, 3 pedacinhos de uma lembrança do cérebro, E mais às 2... vezes lembra aquilo que te Isso. interessa, aquilo que é necessário É. você lembrar para Ou fazer o seu dia seguinte funcionar como tem que ser, como tem que funcionar realmente, né? tem os Também tem livros, isso, né? que eu não lembro mais se é só do André Luiz ou daqui do Miranda, porque são 2 coleções que impactaram muito a minha existência. Eu já li todas as 2 coleções 2, 3 vezes. Tem vários livros desses que ele fala assim: você vai acordar, mas não vai lembrar. E aí ele já falava, ele já comentava. Ou então fala, você vai acordar e vai lembrar de cada palavra que eu falei. É meio tipo uma hipnose, entendeu? Então, assim, isso tem muitas vezes que na conversa no plano espiritual eles já avisam: olha, você vai lembrar disso aqui. Aí eu tenho um que o cara fala assim: ah, mas eu vou esquecer isso. Não, você não vai esquecer, não. Você vai acordar e vai lembrar. Aí ele acorda e fica com aquela lembrança, comenta com outra pessoa. São os livros desses nossos que a gente vai estudar aí. Agora, eu lembro se é mais do Miranda ou do André Luiz. O André Luiz sei que tem vários. Fala, Bia. Tem, se eu falar rapidinho, Fala, tem o termina, sonho Regina. e tem
tem as sensações, Bem, os perfumes, o calor de corpos, assim, tem as sensações o físicas, cheiro, os cheiros, o é muito toque, interessante. o toque massa, que eu Todo toquei mundo os já... cabelos dele. Isso, essas Acontece coisas assim, é, acontece muito também, né? também. Isso é aquela hora que fica guardada a sensação quando a pessoa está ligada, né? Fala, Bia. Fala para a gente voltar para o texto depois. Então, não me veio uma dúvida aqui, que você falou assim, né? A pessoa fala enquanto dorme, né? Seria uma hipnose isso, não é? Não, ela falando, pode ser que ela esteja sonhando e está conversando, pode ser um pouquinho de sonambulismo, que a gente não sabe se a pessoa tem alguma coisa, tá, na mente dele tá pensando que está andando, né? Pode ser várias coisas, mas com certeza ela não está sem sonhar. É que ela não lembra, não consegue codificar quando volta. Sempre tem que eles falam, todo mundo tem algum registro da noite, seja qual for. Agora, você pode não lembrar de nada, nada mesmo, sempre, todos os dias, como eu falei, eu não sonho. Ou então a pessoa lembra de uma coisinha, eu acho que sonhei com fulano, só lembra que passa assim, aqueles flashes da cara da pessoa, entendeu? Sonhei, eu acho que eu sonhei com fulano, não consegue detalhar mais. Eu vejo muitos sonhos que eu lembro que são mais fortes, são os da manhã, que é a fase que está para acordar. 5 horas em diante da manhã, eu não sei, pelo menos para mim, começam a... Outro dia eu vi um cara falando isso, que os sonhos que a gente lembra são esses. São os que mais lembram. Mas Agora eu esqueci a explicação dele. os Ele deu a espirituais, explicação do porquê. pois é, geralmente a gente, da parte espiritual, é mais logo que você dorme, logo ali, tipo, 1 hora da manhã. Tu vê que toda hora que ele fala, nós começamos a reunião 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. De 2 até as 4 é bem um registro de sonho daqueles que a gente vai trabalhando, estudando. Agora, os da manhã são, que eu também já li em algum lugar, não sei, dizem que dessa parte de estudo de sonho, não, parte psicológica, que tem mais aquela fase dos olhos, coisa e tal, e a pessoa tá ali, aí vem a hora das Movimento lembranças. ruim. Então, assim, pode ser também, né? Mas esses estudos aí que você está falando, a psicologia estuda de um jeito, não tem noção, não imagina o que acontece na parte espiritual, que eles não levam isso em conta, né? Então, a gente sabe que tudo pode ser possível, então vamos deixar, vamos ver se a gente lembra as melhores partes. Agora, sempre tomar conta de dormir para não ir parar nos lugares, né? Que a gente está com aquele, lá dentro da chaga do nosso espírito, a gente parar num lugar que fala, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Você está com isso guardado no teu espírito. Então, trata de ler bastante, de dormir, de escutar. Eu fico dormindo, eu boto no YouTube, na televisão, assisto as palestras. Aí eu desligo, ligo o meu celular no fone de ouvido e fico. Eu durmo a noite inteira, tá falando palestra no meu ouvido, para ver se eu não fujo. Mas mesmo assim não adianta. Isso, coitado desse espírito, ele está cansado já. Eu Deixa durmo ele com dormir. fone, porque para não escutar barulho de fora também, eu boto o fone e boto baixinho. Aí boto o Arthur Valadares, que é baixinho, a Ana Teresa Camargo, aquelas pessoas que têm a voz mais lenta, que aí eu fico, vai e durmo. Aí depois eu tampo, porque eu tenho um sono muito leve, e eu acordo à toa. Aí aquilo abafa um pouco o som, entendeu? Às vezes eu desligo o som e deixo só o fone tampado. Eu não durmo sem fone de ouvido, não consigo. Quer dizer, acordo, se eu dormir assim, acordo de hora em hora. Qualquer barulhinho aqui, então, que tem bichinho passando, eu acordo. Então, é mais uma defesa para mim. Vamos voltar para o texto, hein? Senão já é 8h21. O texto aqui ainda tem bastante coisa, que estamos na página 2. Então, vamos nós para... Aqui, continuação agora, né? Eles falando que... O Miranda falando que ele está acostumado, né, a esse tipo de trabalho, e ele viu que as recomendações do Miranda estavam claras, precisas. Porém, para os pais da Esther, somente algumas elucidações estavam ficando gravadas, eles estavam desprendidos do som, estavam emancipados, né? Então, ele está falando, além disso, eles também não iam guardar muita coisa. No deslocamento do apartamento deles para o manicômio, eles ficaram sem maior percepção por absoluta falta de experiência em realização de tal monta. É que eu falei, quanto mais o espírito está mais maduro, né, ligado já com esses tipos de conhecimentos espirituais, mais ele aproveita isso. Então, o Bezerra tomou providência de, para essa viagem, aplicar energias especiais no casal Santa Maria, que só recobrou a visão e a consciência quando eles já estavam no quarto das pacientes, entendeu? Então, aí eles passaram o tempo todo, não viram nada na viagem. Antes, o doutor Bezerra já tinha destacado 2 enfermeiros para poder afastar da cela hospitalar os espíritos frívolos, não vinculados ao quadro da Esther, quadro reparador da Esther. Então, já tinha afastado aqueles espíritos que estavam ligados à história das outras meninas, coisa e tal, para não atrapalhar aquele trabalho que eles iam fazer ali, né? Mas, não obstante essa medida, o local estava transudando de miasmas
e substância pastosa e perniciosa, e ali já estava há muito tempo, né? Como resultante do vampirismo reinante no processo dominador dela e das outras três. Né? Ali é todo mundo jogando aquele miasma naquele lugar. E providenciou os recursos defensivos para o quarto, impedindo a invasão daquela área pelos comensais do desespero, que eram os obsessores que estavam juntos, e colocado o casal, né, perto da filha, que dormia inquieta, Dr. Bezerra fez a comovida súplica que a todos nos permeou de vibrações renovadoras. O ambiente sombrio, pouco a pouco, se foi clarificando, com diáfana luz, que parecia possuir desconhecidas potencialidades de desagregação das moléculas pestilenciais que impregnavam a atmosfera interna. Então, quando ele espalha aquela luz, você imagina, ele vai desagregando aquelas moléculas e vai limpando o ambiente, vai ficando tudo mais claro. Acercando-se da obsediada e aplicando-lhe vigorosos passos de dispersão fluídica, o benfeitor despendeu a entidade perturbadora, que, por sua vez, era teledirigida por outras mentes situadas distantes do hospital. Então, aqui está mais uma lembrança daqueles que a gente já viu, que eles são treinados lá, como era lá com o império lá do Dr. Teofrasto, né? Eles ficam de longe, os chefões, né, dessas cidades de Vingadores, de longe, hipnotizando aquela pessoa, teledirigida. Então, de longe, eles ficam incentivando a que aquele obsessor continue sugando daquela pessoa que ele está com ódio, entendeu? Então, eles viram que ele estava ligado a essas mentes de outro local, lá de uma cidade das trevas. O espírito perseguidor, ignorante e furioso, viu-se contido e impossibilitado de maior reação pelos envoltórios magnéticos que o detinham. Porque o Dr. Bezerra envolveu ele nesses envoltórios magnéticos, então não podia se mexer, como consequência dos recursos que se utilizou o instrutor. Colhido pela surpresa, blasfemava, atormentado, proferindo ameaças com que pretendia exterminar a doente, vingando-se do genitor da Miriam. Então ficou ali ofendendo. Aí, doutor Bezerra, sem piedade, né, nenhuma ali, deu prosseguimento inalterável ao seu ofício, objetivando desdobrar Esther para o encontro com os pais, na esfera espiritual, em cuja ocasião lhe seria aplicada a terapêutica especial de esclarecimento. A primeira agora era tirar ela. Ele atuou no centro cerebral e no coronário, de onde emanavam fluidos dissolventes ali condensados e vitalizados desde o início da agressão obsessiva. Então, ele foi tirando aqueles fluidos, né, que o obsessor colocou desde o início. Então, o espírito deslocou-se do corpo somático, uma cópia do corpo que ele coloca, no qual se notava as mesmas debilidades do outro. A aparência maltratada, as vestes andrajosas, descuidadas, desgastada. Por quê? Porque a Esther não tem um mecanismo, que aí ele vai explicar aqui, que ela não tem um mecanismo que pode mudar o perispírito, né? Quando a pessoa sabe, ela sai do corpo, está com uma aparência, ela já sai e se transforma ali, se configura. Como ele coloca aqui, ela não dispunha de mecanismo mental para acionar a configuração do corpo perispiritual, em face ao desequilíbrio que a vitimava. Então, o perispírito retratava os condicionamentos da organização física a que ela se mantava, absorvendo as imposições determinantes. Aqui, ele mostra que ela não tinha condição. Aí ele vai explicar que o fenômeno acontece assim também, quando um espírito, acostumado a construções superiores da vida, mesmo reencarnado numa forma grotesca ou desgastada pelo sofrimento, quando ele se desprende, ele assume uma aparência harmoniosa e luminífera, por ser o soma, que é o corpo físico, dirigido pela mente, que extrai do psicossoma, que é o perispírito, os progressos, as conquistas morais, que nele imprimem as linhas de equilíbrio, beleza e fluidez. Como a menina também não tinha isso, ela não tinha maturidade nenhuma espiritual, ela não pôde colocar, saído toda maltrapilha, toda desgastada, ela saiu com aparência desse jeito, com o seu espírito dessa forma. Quando ela despertou do sono provocado, a Esther, espírito, se deu conta da presença dos progenitores, atirando seu regaço maternal, que a acolheu carinhosamente. Lágrimas espontâneas, incontroláveis, expressavam a alegria daquele momento. O coronel, ansioso, envolveu a esposa e a filha num só abraço de ternura e saudade, deixando extravasar os sentimentos de dor e de amor, desde há muito represados. E a Esther vai falar. É um sonho, mamãe, exclamou parcialmente lúcida e cansada. É um sonho celeste, papai. Meu Deus, não me permita acordar jamais.
A dona Margarida, por ser dotada de maior sensibilidade que o esposo, passou a receber o poderoso influxo mental de Bezerra de Menezes, que, num processo telepático vigoroso, a induziu aos esclarecimentos que a filha tinha necessidade. Então, agora ela vai falar as palavras, mas intuída pelo Dr. Bezerra. Sim, filhinha, este é um sonho ditoso, no curso do pesadelo demorado. Sonho, porém, que se transformará em breve numa realidade feliz, após expungirmos nossos erros e repararmos nossos compromissos. Despertaremos logo mais, todavia, ficará em nossa lembrança a recordação, embora tênue, desse instante, a refrigerarmos a ardência do desespero e acenar-nos com a coragem em relação ao futuro. Fez um breve silêncio e com confiança prosseguiu, porque conduzida pelo Bezerra ainda, né? Todos temos sofrido. Esmaeceram nossas alegrias, apagou-se nosso sorriso e nos encontrávamos há pouco à borda de iminente desgraça. No entanto, no momento mais crucial de nossos destinos, Jesus nos convocou a uma vida nova. O orgulho que nos cegava, o egoísmo que nos consumia, o desgosto que nos envenenava, cederam lugar à humildade que liberta, a esperança que anima e a alegria que canta bênçãos em nossas almas, ora em recolhimento para meditação e prece. Assim, começamos a amar e já o amor de nosso Pai nos inunda de santas concessões. Já estava reconhecido que ela estava tendo uma concessão, né? Já podendo encontrar com a filha, no plano espiritual, isso já aliviava muito a pessoa. Ela continua: certamente deveremos sorver ainda o fel do fundo da taça, sedimentado pelo tempo, tóxico e desagradável. Recolheremos forças no Senhor, que nos ajudará a secar o nascedouro da amargura, facultando-nos estancar as lágrimas e lenir as úlceras da nossa dor. Aí a Esther fala: mas por que sofro tanto, mamãe, sem consolo, desvairada? Que fiz para ter sido arrancada do lar, qual criminosa desalmada, atirada sem piedade nesta masmorra odienta? Não suporto mais. Havia uma dor quase selvagem, desagregadora na interrogação da jovem. O corpo banhava-se pela transpiração pegajosa, fria, e grossas lágrimas lhe escorriam dos olhos pela face imunda, desvitalizada. Qual criança aninhada no seio materno, tremia e chorava, pálida, angustiada, ansiosa. Dona Margarida compreendeu a extensão do sofrimento da filha e sentiu-se enfraquecer. Nesse instante, Dr. Bezerra, vigilante, envolveu-a com energias revigorantes e vitalizou-a com pensamentos e emoções superiores. A sensível senhora recompôs-se mentalmente e respondeu, com tranquilidade e confiante: tudo que nos acontece procede de nós mesmos. Somos os agentes próximos ou remotos dos sucessos felizes ou desditosos que nos surpreendem. Porque não saibamos a razão da ocorrência infeliz, isso não implica na sua inexistência. O que ora desconhecemos, logo mais se configura nosso esclarecimento. Sabendo esperar, conseguiremos tudo esclarecer. Indispensável nesse momento nos conscientizarmos de que nos estatutos divinos a injustiça não tem lugar. Tudo ocorre como reação natural das ações que praticamos. No interior de cada vítima vigora um causador de danos, um defraudador da ordem, do equilíbrio, um violador do amor. Não nos preocupemos, portanto, por agora, com os porquês. Antes, pensemos no como proceder de modo a nos liberarmos da conjuntura afetiva, reabilitando-nos perante a consciência divina. O essencial, portanto, é confiar em Deus. Então, Esther espírita, impregnada pelas palavras lenificadoras e pelos fluidos renovadores que a genitora lhe transmitia, né, proveniente do instrutor, e também decorrente do entranhado amor materno, mas calma, Esther gemeu: tenho sono, mamãe, estou cansada. E aí a mãe fala: repouse, filhinha. Jesus a abençoará com repouso. Confie em Deus e espere. Tudo está bem. Não se desespere. Tenha paciência. Seremos felizes. A jovem espírito adormecida foi carinhosamente removida por dois assistentes que se encontravam de sobreaviso. O coronel Constance, silencioso todo o tempo, impossibilitado de compreender a extensão daquele ministério socorrista, deixava-se emocionar. Sem entender plenamente quanto ocorria, tomou as mãos da esposa e beijou-as ternamente, desejando traduzir no gesto o que as palavras não conseguiriam expressar. O corpo da jovem obsidiada repousava pela primeira vez
nos últimos meses sem a constrição tormentosa do inimigo desencarnado. Por sua vez, impossibilitado de agredi-la naquele instante, mais tarde ele recomeçaria a perseguição sinistra em que se engalfinhava, desesperado. Estavam, porém, lançadas as linhas mestras da recuperação de ambos, na reconstituição de suas vidas espirituais. Aqui a gente não vai só recuperar a vida da Esther, também a vida do perseguidor, que também vai se esclarecer tudo e que ele vá, né, receber auxílio para poder modificar a vida dele. Encerrando o labor e encaminhando o casal Santa Maria de volta ao lar, Bezerra encerrou a incursão salvacionista, orando com fervor. Aqui termina o capítulo, tem os comentários, quer dizer, um pouquinho de cada, umas referências de vários livros aqui, aí quem fez foi o Vitor. No livro Vinha de Luz, Emmanuel, capítulo 80, Como Sofres, o nome do capítulo. Então, começa com a citação da Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Então, aí o Emmanuel vai falar. Não basta sofrer, simplesmente, para ascender a glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Já falamos isso aqui, a pessoa está passando por um problema, aproveita aquilo ali que você está reparando, seus erros, então aproveita, sem reclamar, sem ficar se lamentando, né? Aí ele vai falar aqui, ó, vemos os que recebem a calúnia, transmitindo aos vizinhos. Então, a pessoa recebe uma calúnia, começa a falar dos outros também, então, em vez de estar fazendo bem. Os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam. Os que pretendem eliminar as enfermidades reparadoras com a desesperação. Então, isso não é saber sofrer. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal. Não são poucos os que batem a porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como os cristãos, glorificando a Deus. No livro Evangelho, nós já discutamos isso várias vezes aqui, capítulo 5, Bem e o Mal Sofrer, item 18. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. No livro A Gênese, Kardec também vai falar que a dor é o aguilhão que compele o homem a avançar na estrada do progresso. Então, somente quando a dor vai incomodando, vai cutucando a gente, nós vamos avançando. Senão a pessoa fica também estagnada muitas vezes. Não faz nenhuma atividade que possa ajudar na evolução, ela fica ali meio que estagnada. Então, a dor, às vezes, vem para cutucar a pessoa para ela avançar nessa estrada. No livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis. Aprende a sofrer. Não te direi, procura a dor. Mas quando ela se erguer, inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar-lhe a beleza austera, a entender-lhe os secretos ensinamentos. Estuda-lhe a obra oculta. Em vez de te revoltares contra ela, ou de ficares acabrunhado, inerte e fraco debaixo de sua ação, associa tua vontade, teu pensamento ao alvo a que ela visa. Procura tirar dela, em sua passagem por tua vida, todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. Aqui nós terminamos as referências e agora vamos fazer o final dos comentários.
Aqui essa história que ele vai colocar, porque lá no começo fala da dor, né? Que a dor é uma benção, coisa e tal. E aí o Vitor foi comentando isso. E a gente aqui já falou também várias vezes sobre isso, mas é aquela história. Porque quando acontece alguma coisa com a gente fala, por quê? A gente tem que tirar o porquê e pensar para quê? Porque o porquê não interessa você saber, que a Margarida falou, não interessa o porquê agora. Você nem vai saber também, muitas vezes. Agora, para quê, sim. Para que eu estou passando por isso? Será que eu não fui assim, não estou fazendo assado? Aí você começa a ver, aí começa a se conhecer e vendo, você está passando uma situação que às vezes você mesmo provocou agora, não foi de outras existências, foi de agora, um momento que você foi imprudente, que você foi também com as suas emoções exaltadas. Tudo tem sempre uma razão. Lógico, né? Nós somos os nossos arquitetos do nosso destino. Então, por isso que a gente tem que estar o tempo todo semeando coisinha boa para poder colher, já que a gente pode não colher nessa existência, mas na próxima a gente vai colher. Mas tem sempre, para quê? Não ficar perguntando por quê, por que eu estou sofrendo, por que eu passo por isso. Joguei pedra na cruz, aquela história, salguei a Santa Ceia, tem um monte de brincadeira que a gente faz, mas isso aí não interessa o porquê. Interessa saber para que você está passando isso, porque alguma lição. Para quê? O que eu vou aprender com isso? Né? Por exemplo, situações financeiras, materiais. Você vai aprender a ter, além de saber usar melhor o dinheiro, você também pode estar tendo que aprender a ter desprendimento na matéria. Às vezes acontece coisas que você às vezes estava apegado demais. Aí vem, sofre um revés, um assalto, um furtozinho, e aí você fala, eu estou dando valor demais para a matéria, porque aquilo ali às vezes choca você muito. Eu não esqueço uma historinha do Chico Xavier, também já contei para vocês aqui, a pessoa chegou no escritório, estava tudo quebrado, roubaram tudo, e aí ele vai procurar o Chico, e o Chico fala para ele, na hora que ele conta, aí ele olha para ele e fala, meu filho, como é bom devolver, né? Porque ele estava devolvendo algo de outra existência. O cara não ia saber nunca, o Chico deve ter tido alguma informação, né? Com certeza, mas ele falou, como é bom devolver. O cara tinha quebrado tudo, e ele era um trabalhador lá do centro espírita que ajudava lá no Chico. E aí só falou isso, quer dizer, nessas horas a gente, poxa, eu estou fazendo o que eu posso, ajudo tudo, mas vai lá, acontece um problema sério de dinheiro. Aí eu na hora assim, assim, gente, já deixo por conta. Aí eu lembro, como é bom devolver, estou devolvendo alguma coisa, mas tá por conta também. Eu também tenho que vigiar. Às vezes a pessoa está ligada na matéria e você não está ligando muito. Quanto tempo que eu estou dedicando minha vida para a parte espiritual? Estou ligando mais para a parte material? Aí, às vezes, você tem que fazer essas colocações. É só nessas reações nossas que a gente vai lembrar desses ensinamentos, né, que a gente está aqui aprendendo, que a gente pode colocar em prática, só no momento do que está acontecendo. Por isso que o autoconhecimento, a gente sempre fala, né, tem lá o Santo Agostinho, chega de noite e lembra do que você fez. Fala, gente, eu e um monte de gente que eu conheço não consegue lembrar quase nada de noite, não. O que você precisa ver é na hora. Então, um trabalho que a gente faz aqui, que tem um grupo grande aqui que faz também, é você começar a vigiar no momento que você está passando por uma situação daquelas que te estressam, que está a tua reação. Você tem que, naquele momento, ver como você está reagindo. Porque você vai esperar para de noite, não vai lembrar que aí sentiu. Aí, o que foi? Meu peito apertou, minha garganta deu um nó, chegou a doer o estômago, isso é na hora. Então, a gente tem um exercício que a gente faz que é para você vigiar todas as suas reações na hora. E o que a pessoa falar, o que aquilo está acontecendo de fora, não ficar te atingindo daquela tão força que atingia antigamente, que a gente acabava sendo levado para a situação, nesse momento, a gente olhar para nós. Como é que eu estou reagindo? Que aí você vai começar a se conhecer. É aí que você se conhece. Então, quer dizer que a pessoa fala assim comigo e eu fico com raiva, fico com vontade de esganar ela. E aí você vê, mas o que está tendo dentro de mim? O autoconhecimento, só eu posso fazer. Só eu posso saber o que tem dentro de mim. Ninguém pode me ensinar a fazer autoconhecimento. Eu posso, sim, aprender umas técnicas de reflexão, de prestar atenção, e olhar, o foco sai de lá, vem para cá. Então, toda hora que eu estou aprendendo esses trabalhos que nós temos feitos, na verdade, é uma terapia mensal que a gente faz aí em grupo, criar o hábito de tudo que acontece, mas a pessoa está lá, mas peraí, o que eu estou sentindo aqui? E aí você vai ver o que está passando com você. E aí você vê os momentos do que você precisa trabalhar em você. E é só assim que a gente consegue modificar. A mesma coisa a dor está vindo de fora, né?
Aí você vai ficar, como fala aqui, vai ficar reclamando, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar perturbando os outros. Ele fala que a pessoa, além de não saber aproveitar essa prova, né? Não sabe sofrer, ela ainda fica, receba uma calúnia, vai lá e transmite para o vizinho. Né? Então, ela vai perturbando os outros ainda por cima com aquela situação dela. Né? E geralmente é se lamentando. Então, o que ele fala? Poucos sofrem. E tem que compreender que as provas bem suportadas vão conduzir ao reino de Deus. E bom, a gente sabe que nós temos a vida futura, né? É aí que está a nossa esperança. A grande bênção que nós temos na vida do Espiritismo é saber que tudo passa. A nossa vida ela tem todo um destino de luz, então, assim, a gente tem que passar para situações e ir nos acertando para chegar lá. Com a ajuda sempre da oração. Eu acho que a oração também é o recurso que a gente mais tem que usar. Vamos lá, gente. Vamos perguntar aí, falar os comentários agora finais. Tem gente que saiu aí. Concordo com você, com essa coisa de não deixar para pensar de noite. Primeiro, vai ter insônia. Segundo, vai faltar o compromisso espiritual porque está com insônia. Então, não é uma boa. Exato. Não é? É Santo Agostinho que fazia isso, né? Que falou que fazia, né? 919. Eu acho que não é por aí, não. Faz em outro horário, então. Porque de Você noite... vai ficar... Acabou de ensinar para não ficar pensando coisa ruim antes de dormir, né? Aí a gente vai, eu falei errado aquela hora, cara, aí começa a sentir com culpa. Não e não dorme. Não é uma boa Falta hora, né? compromisso. Eu acho que esse de ver na hora, se puder, eu acho mais eficiente. Tem que né? fazer algum momento do dia, mas o mais eficiente é você fazer na Mas hora assim, que está passando. Na hora você, né, para você se conectar com você mesmo, prestar atenção nos pensamentos e nas emoções, né? Exato. Porque é isso que vai dar o autoconhecimento, né? Você Exato. prestar atenção no que está passando na sua mente, o que você está pensando, o que você está sentindo, né? Mas isso é exercício, sabia? Essa questão de você incluir esse hábito, porque a gente não faz isso, não. Só comecei a fazer isso depois que a gente já começou a aprender a fazer sempre com essa orientação, essas técnicas, que aí eu parei. Quem faz terapia faz. Essa é uma terapia de autoconhecimento, mas é só uma vivência que a gente faz. E aí a gente tem essa orientação do psicólogo, que a gente já tem aqui no canal, que é o Samuel Gomes, que ele é psicólogo transpessoal, e ele tem essa colocação. Não tem que esperar de noite, não, é na hora. E aí eu acho não, de noite não é produtivo de jeito nenhum. Exato. Quem mais? Quem faz a noite aí? Então, desse texto aqui a gente não tem muito para falar, né? Você vê que eu achei interessante é que a Margarida, a mãe da menina, estava bem sensível, né? O doutor Bezerra conseguiu, como mãe também, né? Sempre tem aquele canal, conseguiu passar para ela tudo que a Esther tinha que escutar, porque ela falando para ter calma, com essa situação, ela como mãe, na hora tu viu que ela dá uma quebrada assim, ela começou a se desequilibrar e ele foi em cima e conseguiu colocar ela de novo firme, com coragem e com confiança, porque ela tem uma maior sensibilidade, colocou aqui com o esposo. E passou a receber esse influxo mental do Dr. Bezerra. Isso também foi uma coisa interessante. Mesmo a pessoa não sendo espírita, é aquela história. Não sei, aqui não vai dizer se ela é médium ou não, não deixou essa colocação para a gente, mas ela é mais sensível. Tem gente que tem sensibilidade apurada e ela recebeu, mesmo não sendo aquele médium trabalhando no centro, ela recebeu as mensagens e foi passando para a filha. Então, você vê que ela estava inspirada pelo Dr. Bezerra também, né? O Dr. Bezerra deve ser uma energia que acho que pega qualquer um, mas com certeza não foi o pai, né? Foi a mãe, que a mãe Tele falou, ela era mais sensível. Então, isso foi uma coisa interessante também. Mas ela foi explicando direitinho e falou que ela sabia que não ia ter que tomar, que ainda iam amargar, sorver o fel do fundo da taça, né? Ainda ia amargar um pouco. Mas, de qualquer maneira, só de encontrar com a filha, já
dá uma aliviada, a pessoa já acorda melhor, você já acorda sem saber, alguma coisa você acorda assim bem, parece que você... Ah, não sei, sabe? Eu já acordei algumas vezes, não sei se eu trabalhei bastante, que acorda, parece que você está num ambiente assim, que está de férias, num lugar diferente, né? E aí você se sente realmente como se tivesse passado uma noite super agradável. Você não consegue explicar, mas aparece, mas a sensação fica com você. Então, e essa sensação de paz, de tranquilidade, de carinho, de conforto, eles podem até lembrar, não sei como é que vai ser no próximo capítulo, eles vão lembrar que sonharam com a filha. Porque a filha também, coitada, está lá com aquela parte meio dementada, mas ela já guardou aquelas informações, com tudo, teve aquela conversa. Mas os pais já vão acordar melhor, porque já encontraram com a filha. Não podiam, ele não pode entrar no sanatório. Desde que o começo vocês não estão podendo ver a filha, tu vê que eles estão com saudade e tudo. Pelo que mostra aqui, ela não tem um ano que está lá, não. Ele falou que estava meses, várias vezes eles falam de meses, então parece que o negócio aconteceu num tempo que ainda não completou um ano. Ao longo do relato, a gente percebe que não completou um ano, não. Sempre falam meses, se não falava assim, um ano, em anos, já está anos, né? A situação dela realmente já está no sanatório, mas ainda não está lá um ano. Vamos ver que nos próximos 9 capítulos, que a gente vai ver a história, se vai mostrar o tempo, mas realmente ela está lá esse tempo e eles estão levando agora com mais tranquilidade. Primeiro que consegue, a gente leva por quê? Porque a gente tem um conhecimento, né? Agora, gente, para o nosso caso, tudo que vem para a nossa vida, a gente sabe de tudo, explica tudo. Bom, para mim, explica a maioria das coisas. Eu acho que a doutrina espírita veio para poder me dar uma clareada em tudo, porque eu sinto, se eu não sei, eu já falei, bom, pode ser, pode não ser, mas não tinha aquele negócio, meu Deus, como é que isso pode ser? Pode, de qualquer maneira, as coisas podem acontecer. Você vê que ele fala, não existe pessoa que não tem, quem está sofrendo já tem já acabou com a lei, coloca ali, né, que foi um fraudador da lei, foi uma pessoa que fraudou o amor, tudo, então a pessoa não está ali não existe injustiça. Injustiça existe no geral, mas não existe injustiçado. Ninguém está sofrendo nada que não. Ah, coitada, está passando por isso. Não é para a gente ficar fria. Ah, está passando por isso que merece. Ah, está passando fome porque já roubou na outra existência. Não é esse o pensamento. A gente sabe, tem gente que fica pensando seriamente nisso. Não é. Pode ser, pode não ser. Pode ser qualquer coisa. Inclusive, a gente já viu o exemplo aqui que o Chico Xavier falou que o miserável do outro lado da ponte ele era uma pessoa de muita luz, iluminando aquele lugar. Foi ali mais para mostrar a resistência de enfrentar aquela prova ali, para servir de modelo. Não é, mas a pessoa sempre tem uma razão. Então, assim, o que a gente tem que ficar? Eu falei, você vai ficar perguntando por quê? Não, nós não temos que ficar perguntando por quê, hora alguma. Se está em outra vida, se está nessa vida a gente já acaba reconhecendo. Mas você pode ver para quê? Para que eu estou passando por isso? Então, eu preciso melhorar aqui nessa área. Ou então, porque eu estou realmente já preparando né? Meu reino que já está indo, já estou preparando aqui, estou quitando, reparando alguma coisa que eu estava ali devendo, já estou preparando. Tem que passar nessa prova de qual a lição que a gente tira. Sempre tem que tirar uma lição, gente, de qualquer coisa. De coisas boas e de coisas ruins que acontecem conosco. Não é só de coisa ruim, não. Vem uma coisa boa, aí você já logo pensa, recebi uma graça, uma benção, não é sorte, né? Que a gente fala. Eu não gosto nem de falar boa sorte, porque eu já tirei essa palavra do meu vocabulário, você vê, boa sorte. Quando eu tenho intimidade, eu falo, sorte não existe. Existe bênção, sorte não tem. Porque não existe sorte, e nem azar. Existe você estar conectada com bons espíritos, com toda a sua irradiação que você transborda e você vai receber. E recebendo de acordo com a sua, né, com a sua ficha. Agora, o azar não existe azar. Você ou trouxe para você agora, nessa existência, ou você está trazendo alguns reparos de outra vida. Então não tem esse negócio. A gente tem que tirar essas palavras mesmo, mesmo brincando, eu não gosto nem de falar, porque eu já tirei mesmo, porque parece que o negócio é um acaso, né? Aí, como nada acontece por acaso, que isso é outra frase da minha vida, tudo passa, nada acontece por acaso, entendeu? Tudo de bom é bênção e tudo que não é bom é para eu aprender, tirar uma lição. Então, eu sempre procuro a lição. Ou vejo uma coisa que eu recebi, aí eu vejo, poxa, que graça que eu recebi, que bênção. Mesmo na hora eu agradeço, seja lá o que for. Nunca eu penso que, eu consegui isso. Foi porque eu fiz assim, não. Eu fiz, mas eu recebi uma ajuda. Ajuda porque eu estava merecendo que isso desse nesse resultado, né? Por exemplo, uma ação na justiça. Estava lá, o negócio não saía. Então,
eu vou e eu falo e fico lá achando, ver se vai. Aí daqui a pouco dá um troço errado nas minhas contas, um problema no banco, aí eu, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver? Daqui a pouco aparece a ação que estava para eu receber o juízo, aparece que vai sair. Mas, gente, assim, é uma coisa para lá, outra para cá. Então você tem que ficar toda hora sempre agradecendo. É que tem aquela frase, né? E de tudo, em tudo dai graças. Dá graça na coisa que está vindo para te mostrar a parte que você tem que passar para aquilo e daquela coisa boa também. Deixa eu ver aqui, conversa aqui para não ter. Tá bom? A gravação. Então vamos. Gente, fala mais um pouquinho, ainda tem 5 minutinhos. E daí a gente termina. Capítulo. Ninguém tem mais comentário? Dúvidas? Tem gente que caiu aí ao longo do encontro. Então, o que a gente pode fazer agora? Já que vocês não estão mais com nada para falar, a Carla vai poder fazer a oração, então eu vou fechar aqui, né? Para a gente agradecer o nosso estudo de hoje. Então, vamos agora elevar nosso pensamento, começar já a elevar o pensamento desde agora, elevar até a hora que a gente vai se deitar, né? Para agradecer. Agradecer mais esse encontro, nosso de estudo, a reflexão que a gente faz com a doutrina, com o evangelho, para nos orientar sempre. Agradecemos a proteção dos amigos espirituais, a inspiração dos mensageiros, do nosso Mestre Jesus, que possamos colocar em prática na nossa vida diária esses ensinamentos que recebemos e assim fazer as mudanças necessárias para a nossa evolução, agindo mais com amor, caridade, sempre auxiliando o próximo, sendo útil, auxiliando o próximo sempre. E assim, nós agradecemos, Senhor, e damos por finalizado o estudo de hoje, dando graças a Deus. Então, na terça que vem, estaremos juntos. Agora, em dezembro, a gente faz uns 3 encontros, depois dá uma paradinha para as festas, né? Mas vamos terminar em fevereiro, esse livro aí, se Deus quiser. Gente, beijos para vocês. Até a próxima semana. Beijo, até a Boa semana. noite. Tchau, Valeu. tchau. Boa noite, boa Tchau, noite. Tchau, gente. Boa obrigado. noite. Beijo, Boa noite. boa noite. Obrigada, Sultane. Valeu. Nada. Valeu, Sultane. Boa noite para Boa vocês. noite. Boa noite a todos.